Sabe o que é, gente? Que eu tenho uma novidade. Para ajudar a gente nessa discussão, a gente recebe agora ninguém menos que o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, o partido que acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma MP do governo Lula. Senador, vem aqui para cá. Opa, olha eu saindo de tela aqui. Desculpa, pessoal. Olá, uma boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao CNN 360. Senador, bom, o senhor já viu aqui essa discussão, nós já começamos com essa discussão sobre a MP, né? A MP do fim do mundo ou a MP do equilíbrio fiscal. Gostaria de saber também, que eu sei que o senhor convocou a sua bancada, tenho essa informação de que o senhor convocou a sua bancada já para fechar um posicionamento. Então, conta isso em primeira mão aqui para a gente no CNN 360 e a sua câmera é essa daqui. Perfeito. Realmente, nós convocamos a bancada do Senado hoje às 17 horas e a bancada da Câmara às 18 horas, em que eu vou defender, lógico que a bancada tem que deliberar, mas eu vou defender o fechamento de questão contra essa medida, que é um absurdo completo. O próprio governo, hoje, com essa sinalização, está convicto que errou, né? E eu já acho até muito bom errar. O ideal mesmo é parar de errar, né? Mas é um governo muito conflituoso, um governo que já hoje pela manhã já anulou o leilão de compra de arroz, que já foi um erro absurdo, criando mais um problema para o povo do Rio Grande do Sul. Então, a gente espera que se concretize essa retirada. Ela não tem a menor chance de prosperar no Congresso. Eu já conversei com o presidente Arthur Lira e ele me disse isso no que diz respeito à Câmara. Eu acho que em torno de 50 senadores já estão contrários a essa matéria. Então, o que eu acho que cabe ao governo é reconhecer o erro e parar de criar problemas para o país, parar de criar insegurança tributária para quem quer investir e voltar a focar em uma gestão eficiente, diminuir os custos, diminuir os gastos, que é o melhor para o Brasil. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Yuri. O senhor está com ponto para ver se o senhor vai ouvir o Yuri? Acho que não está. O senhor pode perguntar que eu acho que... Ô, Yuri, você pode perguntar que eu acho que o senador consegue te ouvir. Vamos lá, senão eu falo aqui para ele. Senão você faz a tecla SAP por aí, Débora. Isso. Senador, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui no novo CNN 360. O senhor colocou essa questão de que o governo precisa parar de errar. Esta discussão que o governo alega é que precisa achar, para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, precisa achar uma outra fonte de recursos para manter a desoneração que foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado e reiterada ao derrubar o veto do presidente Lula. Na sua avaliação, saindo esta MP ou ela sendo mantida para tramitação e sendo rejeitada pelo Congresso Nacional, de onde vão vir esses recursos para manter a desoneração? Ou há alguma chance da desoneração ser revista pelo próprio Congresso Nacional? Yuri, a desoneração foi um fator importante para o crescimento do país, para a geração de emprego e renda. Acho difícil o Congresso voltar atrás. No que diz respeito à compensação, que ela tem que acontecer, se ela existe dois métodos: ou aumenta a arrecadação através de tributos, ou se corta as despesas. Yuri, você que é um jornalista experiente, me cite uma ação desse governo, desde que ele iniciou, para cortar despesas, para focar na gestão, diminuir os custos do país. O governo só cria toda hora bombas fiscais para o Brasil. Quando não é aumentando gastos, é criando mais impostos para pagar esses gastos, né? Então, isso tem que parar. Eu acho que o governo tem que focar em cortar gastos. Tem uma gordura que ele criou no início, quando assumiu, que eu acho que pode ser efetivada para compensar a questão da desoneração. Senador, a gente sabe que o senhor faz uma oposição, o senhor foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, mas o senhor também faz uma oposição muitas vezes construtiva. Pela sua experiência em gestão, já foi ministro da Casa Civil, onde, por exemplo, que o governo do presidente Lula poderia cortar que seja efetivo? Porque tem gente que fala, cortar a viagem. A gente sabe que não é suficiente, mas de uma maneira construtiva, qual seria uma sugestão, uma possibilidade? Cortar uma grande parte desses ministérios ineficientes que foram criados apenas para acomodar a companheirada. Foi um absurdo que foi criado. Em ministério, eu tenho certeza, Yuri, se você for fazer uma pergunta para o Lula, para ele citar
todos os seus ministros, ele não se lembra. É uma quantidade de ministérios que a grande maioria o Lula nem esteve depois da posse. Então, são coisas ineficientes que podem ser feitas. É um governo que só veio para criar custo para o país e o pior, tem atrapalhado a nossa economia. Nós temos o Brasil, só não está no momento pior, porque nós temos uma economia muito forte, um setor agrícola preponderante, mas não pode ficar toda hora criando problema. Você criar agora mais cargos para dois setores importantíssimos, que é o agronegócio e o setor farmacêutico, que já teve, e agora em abril já teve um aumento, né, de custo. Então, pelo amor de Deus, isso aí, o governo tem que parar de criar problemas. Graças a Deus, isso vai se consolidar com a retirada dessa medida provisória, mas nós não podemos mais admitir. O Congresso Nacional hoje está consciente. Nós já demos as chances que tínhamos que dar para esse governo, eu acho que já liquidou qualquer tipo de expectativa positiva desse governo. Nós, no que diz respeito ao progressista, a partir de agora, não iremos tolerar de forma nenhuma aumento de carga tributária e que esse governo venha atrapalhar o nosso país. Agora a gente vai chamar, né, Yuri, a nossa analista, Jussara Soares, para integrar essa conversa. Vem para cá, Jussara, que eu sei que você também tem uma pergunta aqui para o senador Ciro Nogueira. Senador, obrigada aqui pela entrevista. Senador, agora pela nossa apuração, o presidente Lula se comprometeu em retirar, né, essa medida provisória. Há espaço no Congresso para que o governo envie um projeto de lei tentando essa compensação por causa da desoneração? E eu vou emendar uma segunda pergunta que tem a ver com a sua postura de oposição. O seu partido tem assento no governo. Como é que diante dessa... O senhor acabou de dizer ali que já deu todas as chances para este governo. Como é que fica a situação do PP dentro do governo Lula? Olha, se dependesse de mim, o PP estava muito longe desse governo. Jamais nós teríamos algum membro do nosso partido como ministro. Infelizmente, é uma realidade contra a minha vontade. Eu espero que o governo, se for... Olha, eu jamais me furtei, já sentei com o ministro Haddad, já votamos matérias importantes para o governo. Eu não faço oposição ao país, eu faço oposição a esse governo porque a forma como ele gera o Brasil. Às vezes, eu costumo dizer, o ministro Haddad é ministro na teoria, mas parece que quem é o ministro da Economia do Brasil é a Dilma Rousseff, pela a quantidade de retrocessos, de erros que voltam àquele governo desastroso de Dilma no passado, que levou o nosso país ao maior nível de recessão da história. Eu espero que nós, agora com o Congresso bem mais conservador, consciente, que não tem sinergia com esse governo, nós vamos impedir que esses retrocessos sejam aprovados e, se depender do nosso trabalho, o Brasil não vai, de forma nenhuma, aprovar nenhum tipo de situação que crie problemas na nossa economia. Obviamente, né, Yuri, que a Jussara estava se referindo ao ministro Fufuca, exatamente, que é do PP, né, que cuida do Ministério dos Esportes, né, Yuri? É isso. Senador, deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor, então, pegar esse gancho, porque o senhor já apoiou governos no qual o presidente Lula era presidente. O senhor mesmo admite que tem uma relação pessoal com o presidente, mas que há muito tempo não conversa com ele. Se pudesse falar com o presidente Lula neste momento sobre o que o senhor falou, que o governo precisa parar de errar, o que o senhor diria ao presidente? O presidente descesse do palanque. O presidente hoje só fala para a companheirada, só fala para uma parcela da população que representa o atraso do nosso país. O presidente Lula, eu sempre fui contra a volta dele ao poder, porque eu imaginava isso que está acontecendo. É um presidente que não tem uma visão de futuro do país, só olha para trás, só olha para o retrovisor. O próprio governo voltou. Se volta para trás, né? Volta para o governo de Dilma. Essa é a imagem que o governo tem passado para o país e é por isso que ele tem derretido tanto no apoio no Congresso Nacional, mas principalmente, que é o que mais amargura o presidente Lula, derretido no que diz respeito ao apoio popular. O presidente Lula é um homem ilhado no Palácio do Planalto, é incapaz de ir às ruas, incapaz de dialogar com a população. E isso pelo que eu conheço dele, tem machucado bastante. Né? Toda a cena daquela com o Bolsonaro no meio do povo, abraçado, aclamado, isso dói muito no presidente Lula. Mas ele foi eleito,
tem que assumir a sua responsabilidade, mas tem que descer do palanque, unificar o nosso país, olhar para o que deve ser feito para o futuro, não ficar olhando apenas para o seu partido político, para a sua companheirada. Ele não pode governar apenas para o Partido dos Trabalhadores. Yuri, sei que a gente tem que encerrar para liberar o senador para a agenda, mas em 2 nomes, qual a chapa dos seus sonhos, o senhor que apoia Jair Bolsonaro, caso Bolsonaro esteja inelegível em 2026, qual é a chapa do seu sonho para disputar, para representar a direita na eleição presidencial de 2026? Débora, nós vamos lutar até o final, até o fim, para que esse líder de milhões de brasileiros tenha a oportunidade de colocar o seu nome para o povo decidir. A população não aceita, eu converso isso nas redes sociais, nos debates, não aceita que um líder de milhões de brasileiros se torne inelegível por conta de uma reunião com embaixadores, né? Então, aquilo que a dona Michele falou, poxa, se o Lula, depois de tantos crimes, o PT nunca o abandonou e ficou com ele até o fim para que ele fosse candidato, nós vamos deixar um homem de bem como Jair Bolsonaro, nós só vamos tratar de um ou outro nome indicado por ele, Bolsonaro, quando cessarem todas as alternativas. Eu confio muito de um projeto que apresentei de anistia para ele. Nós iremos debater isso no próximo ano. Eu acho que o novo presidente do Senado, que a grande dificuldade de aprovar um projeto desse não é a Câmara passaria com facilidade. É ter um presidente do Senado que coloque isso em votação. E nós vamos ter esse compromisso no próximo ano para que os senadores possam deliberar e o Brasil possa voltar a ter a oportunidade de escolher o sucessor do presidente Lula. Muito obrigada, senador Ciro Nogueira. A gente vai encerrar tudo certo. Yuri, posso encerrar por aqui? Claro, você que está no comando aqui, agradecer ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, pela disponibilidade de estar conosco aqui no 360. Tá certo. E aí, o senhor deixou no ar aí uma bola, né? Pelo menos o que tudo indica é que o próximo presidente do Senado, na nova legislatura, será Davi Alcolumbre. E aí fica para uma próxima conversa, senador, se Davi Alcolumbre estaria disposto a pautar esse seu projeto. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço. O senhor acha que sim ou que não? Tenho certeza que sim. Muito obrigada. Obrigada, viu, pela sua presença aqui.